Oi, gente, então vamos lá. O hospital infantil. Quando eu saí com o Nathan lá da UTI Neo, que nós fomos pra casa, eu nunca imaginei que eu teria que colocar os meus pés num hospital novamente tão cedo. Por um outro lado, se a gente não tivesse levado ele pra casa, talvez fosse demorar um pouco mais o diagnóstico, porque os médicos que na UTI neonatal achavam que ele não estava conseguindo, que ele sempre tossia toda vez que ia mamar pela boca, ele tossia por falta dessa motilidade, né? Talvez o fato da gente ter tirado ele ter consultado, né, com o cirurgião que tinha feito a cirurgia dele, talvez não tivesse tido esse diagnóstico tão cedo, né? Uma nova cirurgia, a gente sabia que a segunda cirurgia já não tinha sido tão simples, então nós tínhamos consciência de que a terceira cirurgia já seria menos simples ainda, né? Bom, chegamos com o Nathan no hospital infantil, os médicos que atenderam ele acharam melhor adiar a cirurgia do Nathan porque ele estava com pneumonia, e fazer uma cirurgia com pneumonia era um pouquinho mais complicado. A gente nem achava que ele tivesse com pneumonia, porque ele não estava tendo febre, não tinha nenhum sintoma de pneumonia. Mas pelo raio-x do pulmão dele, os médicos acharam que o pulmão dele não estava legal para passar por uma cirurgia tão séria. Ficamos aguardando esse tratamento, né, do pulmãozinho dele, da pneumonia e tal, para que ele melhorasse rápido, melhorasse logo e pudesse fazer logo a cirurgia, porque quanto mais demorasse para fazer a cirurgia, pior poderia ser, né? Ainda mais dentro de um hospital. A maior preocupação nossa era sempre com infecção. Dentro do hospital, as bactérias que tem dentro do hospital são diferentes das bactérias que tem fora do hospital. Lá dentro, por conta dos antibióticos que as pessoas tomam e tudo mais, e por, né, sempre tem pessoas muito doentes, né, dentro do hospital. Quem não tá doente não vai pro hospital, tá em casa. Então as bactérias dentro do hospital, elas são mais resistentes. Por isso que a nossa maior preocupação com o Nathan dentro do hospital sempre foi infecção hospitalar. Sempre foi o nosso maior medo. Por isso que a gente sempre ficava... Era um alívio quando a gente trazia ele pra casa e era um desespero quando a gente tinha que levar ele pro hospital. O tratamento dele, pro pulmãozinho dele, levou uns 15 dias mais ou menos. Levou bastante tempo. Aí eles viram que o pulmão dele tava bom, assim, tinha melhorado bastante e dava pra fazer uma cirurgia. Aí o que aconteceu? O médico que nós gostaríamos que fizesse cirurgia nele, que era o Dr. Percy, que era especialista, que tinha feito cirurgia nele antes, estava de férias e não poderia fazer cirurgia dele naquele momento. Inclusive ele nem estava no Brasil, ele estava em outro país. Mas a gente bateu o pé e não, a gente quer que o Dr. Percy faça a cirurgia do Nathan, mas os médicos não, ele tá de férias, ele tá viajando, não tem como, tem que ser a gente mesmo, e vocês sabem que quanto mais esperar o risco é maior, ele pode pegar uma outra infecção. Enfim, acabou ficando assim aquela discussão entre nós e os médicos, porque nós confiávamos, né, no Dr. Percy, nós não confiávamos em outros médicos, ainda mais assim, ainda mais que a gente sabia que a atresia de esôfago era algo raro, e os médicos que estavam atendendo o Nathan ainda não tinham atendido crianças com atresia de esôfago com fístula, porque existem vários tipos de atresia de esôfago. A do Nathan era um pouquinho mais complicada porque era com fístula e era uma fístula que ficava se refazendo. E procurar uma fístula num esôfago, um buraquinho desse tamanho, gente, imagina pegar uma agulha e espetar uma carne. Aí você tem que procurar aquele buraquinho. É muito difícil, tem que ter um olho clínico muito bom e tem que ser um cirurgião muito bom para fazer esse tipo de cirurgia, ainda mais uma cirurgia tão delicada. Por a gente saber, né, disso, da seriedade que era essa cirurgia, a gente queria que o Dr. Percy fizesse. Mas ele não podia fazer porque, primeiro que ele estava de férias, outro que ele estava viajando para outro país, mas os médicos conseguiram entrar em contato com ele, passaram toda a situação para ele, e logo ele voltou para o Brasil. Só que ele não podia fazer a cirurgia, ele podia apenas acompanhar, apenas estar junto com os médicos, né, na sala de cirurgia, mas ele não podia botar a mão no Nathan. E foi assim que foi feito, né? Os médicos fizeram a nova cirurgia no Nathan.
com o acompanhamento do Dr. Percy, mas ele ficou só, ele não podia mexer, não foi ele quem fez a cirurgia. Depois da cirurgia, o Nathan pegou uma infecção, assim, mas não era uma infecção séria, na verdade, nem era uma infecção, gente, minto. É que tanta coisa aconteceu que eu me confundo um pouco nos fatos e nas datas e na ordem cronológica das coisas. Então pode ser que a ordem cronológica não esteja tão certa assim, como eu for falando, mas ele teve um pneumotórax, não era uma infecção. Ele teve infecção também depois, tanto que ele ficou 60 dias no hospital materno-infantil internado. Ou 40, gente, me perdoem. Até esqueço esse negócio de data, ele ficou bastante tempo, mais de 2 meses, de certeza. Agora os dias exatos eu não fiquei contando no papel, me perdi na época, até me perdia, assim, não sabia nem que dia que era. Eu acordava, não sabia que dia que era, eu só ia pro hospital cuidar do meu filho. Não sabia nem que, às vezes me perdi até no mês. Nossa, que mês que a gente tá, né? Teve um pneumotórax, que na verdade quando mexe no pulmão, isso é muito comum de acontecer. Inclusive ele já tinha tido outros pneumotórax quando ele estava na UTI neonatal. Que fica líquido no pulmão, então eles têm que furar, né? Assim, o pulmãozinho, para drenar esse líquido. Então ele teve que ficar no hospital e acontecia que ele ficou muito tempo com aquele dreno e o pulmãozinho dele não drenava. Tá, ele drenava, mas estava sempre aparecendo mais líquido, o que causou um pouco de preocupação e fez com que nós ficássemos muito tempo no hospital, mais tempo do que achávamos que iríamos ficar, porque eu pensei que seria igual da outra vez, só que, assim, a cirurgia é delicada e tudo mais. Mas o normal de uma cirurgia é você ficar 15 dias no hospital, no máximo, né, 15 dias. Geralmente você faz a cirurgia, fica ali uma semana de antibiótico, mais ou menos, e depois vai pra casa, né. Então eu imaginava que seria assim, mas não foi. Foi novamente uma longa estadia dentro do hospital. E lá era um hospital infantil, né? Então a gente tinha que ficar 24 horas com o Nathan no quarto. E eu e o Dan, nós revezávamos, né? Eu ficava um dia e ele ficava outro dia. Então ficava 24 por 24. Ele ficava 24 horas, aí a gente trocava. Daí eu ia e ele ia. A minha licença maternidade na época tinha acabado. Eu não tinha mais licença maternidade e eu não tinha como voltar a trabalhar. Então, graças a Deus, eu trabalhava numa empresa muito boa e eu era concursada. Eu trabalhava no RH da companhia de águas aqui da cidade. E eles conseguiram uma licença especial pra mim, que era uma licença que eu poderia usufruir durante 6 meses, só que eu não seria remunerada, né? Eu não ia ter o salário, eu ia só ter o meu emprego garantido. Então eu peguei essa licença para poder ficar com ele no hospital. E o Dan também, no trabalho dele, ele conseguiu um mesmo tipo de licença, só que o dele ele conseguiu remunerado, né? Conseguiu pegar uma licença remunerada para usar é uma licença que eles dão que você pode acompanhar doentes, é tipo filho ou esposa, mas é parente de primeiro grau, assim, pode pegar essa licença para poder ficar com a pessoa no hospital, né, pessoa que precisa de cuidados. Então eu e o Dan, nós pegamos essa licença para poder ficar com o Nathan 24 horas, o que era muito cansativo, porque como eu ficava 24 horas e depois o Dan ficava 24 horas, a gente quase não se via, a gente se via nas trocas, né? Quando eu chegava lá, aí eu via o Dan, a gente conversava rapidinho, mas aí ele ia pra casa dormir, porque dentro do hospital é muito cansativo, a gente não consegue dormir. É uma cadeira, gente, eu já tenho dificuldade de dormir na minha cama, imagina, né? Porque eu tenho sono muito leve. Imagina dentro do hospital, tu dormindo, né, numa cadeira. E era uma coisa muito triste, porque tinham mãezinhas, assim como eu, que também estavam muito tempo lá dentro do hospital infantil com seus filhos, né? E era cansativo demais, porque tinham mãezinhas que vinham de outras cidades, sozinhas com seus filhos. E era assim, até era triste, assim, porque, né, querendo ou não, você já tá passando por uma situação difícil, né, de ver um filho doente.
Aí, uma situação difícil e desconfortável, porque você não tem nenhum lugar para descansar, né, decentemente, não tem um lugar para tomar banho legal. Dentro do hospital infantil, as mães nem podiam tomar banho lá. As mães que vinham de outras cidades, elas ficavam em albergue, assim, elas podiam ir lá para tomar banho e tal, mas o bebê não, e a criança não podia ficar sozinha, era assistente social, uma enfermeira que ficava, gente, é bem complicado mesmo. Vocês não têm ideia do quanto é difícil para as mãezinhas que ficam com seus bebês com seus filhos, com suas crianças dentro de um hospital durante muito tempo. Graças a Deus eu tenho uma família muito boa, assim, uma família maravilhosa. Então, algumas vezes a minha mãe ficava lá com o Nathan, a minha sogra, a minha cunhada, a tia do meu marido ofereceu pra ficar com o Nathan no hospital, pra gente poder sair um pouco, pra gente poder descansar, pra gente poder ir pra casa, espairecer um pouco, porque ficar dentro do hospital é realmente muito difícil. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por essas pessoas que vieram pra nossa vida, assim, pra ajudar e puderam ficar, assim, aquele tempo com o Nathan no hospital, assim. Agradeço muito a Deus, sou muito grata, e se um dia alguém passar por uma situação parecida com a minha, eu com certeza vou me oferecer pra fazer o mesmo, sabe? Por essa pessoa, assim, porque eu acho que só quem passa por algo parecido sabe o quão difícil é. Algo que surpreendia muito os médicos era que o Nathan, apesar do grande tempo dele, né, internado, não afetou o desenvolvimento dele cognitivo, assim, o desenvolvimento dele. Ele era um bebê muito esperto, tudo no tempo normal, o que é algo muito raro para crianças que ficam muito tempo dentro de um hospital, às vezes, né, durante muitos dias entubados e sedados e tudo mais. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança, e o Nathan não teve nenhum tipo de atrapalho do desenvolvimento dele. Ele se desenvolveu normalmente. Ele, inclusive, era até muito esperto, assim, para a idade dele. Ele sempre foi muito inteligente. A gente via, assim, que ele pra falar, ele balbuciava, mamá, papá, e falava, e com 6 meses ele já tava sentando, com 9 meses ele começou a engatinhar. Então, assim, ó, foi tudo no tempo normal, e isso surpreendia muitos médicos. E outra coisa que surpreendia muitos médicos também era a alegria dele. Ele era uma criança que praticamente não chorava, gente, não chorava. Apesar de tudo que ele estava passando, ele estava sempre rindo. Ele já abria um sorrisão, arregalava aquele olho azul lindo que ele tinha, ele tinha um olho bem azul, e abria aquele sorriso e estava sempre sorrindo, e ele encantou os médicos, e não tinha quem não se apaixonasse por ele, assim. Ele cativava todo mundo que chegava perto dele, todo mundo que conhecia ele, assim. Ele era uma criança cativante, assim. Ele era muito especial, era uma criança rara e especial, assim, muito difícil. Uma criança que toma injeção, que é todo picado e não chora, aceita, assim, não chora. E às vezes ele fazia uma carinha de dor, assim, mas não chorava. Daqui a pouco ele já tava rindo, já tava gargalhando, já tava brincando, e isso era algo incrível, que até os médicos ficavam, assim, encantados. Bom, depois da cirurgia, depois que passou aquele pneumotórax que ele teve, começou novamente a luta para ele comer pela boca. Ele só sairia do hospital quando ele estivesse comendo pela boca e não mais pela sonda. O que foi bem difícil. A sonda dele vivia escapando. Ele passava a mãozinha assim e arrancava a sonda. E para passar aquela sonda era um estresse, porque tinha que ter uma posição certa, aí passava a sonda, aí tinha que esperar a sonda migrar, porque era uma sonda que ela tinha tipo um pezinho no fundo, assim, ela tinha que ir migrando até o estômago. Quando a sonda tivesse migrada, que levava um tempo, umas 2 horas mais ou menos, era feito um raio-x para ver se ela estava certinha no lugar, e daí só depois de tudo isso que ele poderia receber a alimentação pela sonda.
E ele acabava arrancando às vezes umas 2, 3 vezes por dia, às vezes até mais. Então vocês imaginem, aí acabava passava muito da hora dele comer, daí ele ficava com fome, não podia comer. Então assim, ó, ver o teu filho com fome e não poder dar nada pra ele comer, ele tem que comer por uma sonda porque ele se engasga, porque ele não consegue comer pela boca, é muito difícil. Faziam uma mamadeira pra mim e falavam pra eu tentar dar a mamadeira pra ele. Mas ele não sugava, ele ficava só fazendo assim, mordendo o bico da mamadeira. E quando ele conseguia engolir alguma coisa, ele começava a tossir. E tossia, 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 tossia. Às vezes chegava a vomitar de tanto tossir. E era essa a situação toda vez que a gente ia tentar alimentar ele. Era muito difícil. E a meta era que ele estivesse tomando no mínimo 50 ml de mamadeira, né? Do mamá. Quando ele estivesse tomando pelo menos isso, ele poderia ir para casa. Então vocês imaginem o tamanho da nossa pressão, né? Da nossa vontade de fazer ele tomar pelo menos 50 ml de mamadeira. Se ele não tomava, daí ele recebia o restante na seringa. Até que um dia a enfermeira disse: mas por que ele toma mamadeira? Será que se ele for pro teu seio, ele não vai mamar e não vai ser melhor pra ele? Aí eu falei: não sei, é que... Ela disse: tu tem leite? Tenho, né? Porque eu ainda tinha leite, eu ainda tirava o leite, ainda tava estimulando, cuidando pra ter leite, eu tinha a esperança de que um dia ele viesse pro peito mamar. Então eu tentava cuidar pra que eu tivesse leite pra isso. E ela falou: mãezinha, tem leite? Daí eu falei: tenho, não muito, mas eu tenho um pouco. Aí ela: então tenta colocar ele no teu seio. E aí eu coloquei ele no seio e foi a primeira vez que ele mamou em mim. E foi uma coisa assim, foi muito incrível, foi assim a melhor sensação. Porque tudo que eu esperava, assim, né, tudo que a gente sonha quando a gente tá grávida é ter um bebê nos teus braços, poder amamentar, poder cuidar, tudo que eu não pude fazer pelo Nathan, né, desde que ele nasceu. Demorei tanto pra conseguir pegar ele no colo pela primeira vez. E ele sempre no hospital. Aí no hospital quem cuida são as enfermeiras, né? Às vezes a gente se sente assim até um pouco sem filho, porque a gente não tem assim a liberdade de pegar o teu filho, de dar banho na hora que tu quer, de levar pra passear. Você cuidar do seu filho, é a enfermeira que cuida. Você pode pegar se ela te liberar, pegar. Você pode dar banho se ela te liberar, dar banho. Então é algo da maternidade, algo que a gente deseja fazer, que a gente é privado, né, de dar esses cuidados pro nosso bebê, pro filho da gente. Aí aquela pressão, né, gente? Aí quando a gente trocava o plantão, né? Eu e o Dan, a gente trocava o plantão, né? Literalmente, porque daí um chegava e tinha que contar tudo que tinha acontecido, né? E aí, quantos ml ele tomou? Ele tomou só 10. Aí o Dan: nossa, comigo ele toma 40. Eu: mas por que ele não toma? E era essa, assim, era esses nossos papos, assim, a nossa conversa quando a gente trocava de turno. E a Rafaela nisso tudo, né, gente? Quando eu não tava no hospital, eu ficava com ela. E quando o Dan não tava no hospital, ele ficava com ela. Então no hospital infantil, ela podia ficar com a gente. Diferente da UTI neonatal, que ela ficava com os meus pais ou com os pais do Dan. E ela podia entrar em horário de visita. Então, geralmente, quando a gente ia trocar de turno, eu e o Dan, a gente levava a Rafaela e, era bem no horário da visita, ela podia entrar, ver um pouquinho, e daí ela, eu entrava com ela e o Dan saía com ela. Depois o Dan entrava com ela e eu saía com ela. E foi essa a nossa rotina durante longos 2 meses, foi mais de 2 meses. Aí aconteceu a seguinte situação, né? Nova briga nossa com o hospital para liberarem o Nathan com a sonda mesmo em casa. Porque ele já estava há muito tempo ali e a gente estava vendo que a gente não sabia quando é que ele ia conseguir tomar uma mamadeira pela boca, porque era, gente, uma dificuldade muito grande. A gente via que ele tinha essa dificuldade e não era mais para ser fístula, né? Porque ele já tinha operado fístula 2 vezes, né?
E o médico tinha garantido que ele não tinha mais fístula nenhuma. Antes dessa situação, tudo que nós queríamos era ir para casa com ele mesmo com a sonda, e a gente ia dar alimentação para ele por sonda em casa e fazer como a gente estava fazendo antes, né? Ir estimulando com fono e tudo mais, para ele começar a comer pela boca mais devagar no tempo dele. E nós conseguimos autorização para poder levar ele para casa, e ele foi para casa com a sonda. E aconteceu, gente, que na segunda semana que ele estava em casa, que ele estava com a sonda, mas que ele estava em casa, ele começou a tomar mamadeira, e sugar e tomar a quantidade que era pra ele estar tomando. Aí a gente levou ele na consulta com o Dr. Percy. O doutor falou assim: não, tira a sonda dele, pode tirar, pode alimentar ele só pela boca e dá o quanto que ele tiver com fome pra comer.